Eu quero tratar com você aqui de um assunto, nesse encontro, de grande relevância. E é um assunto que eu tenho voltado muitas vezes a ele. E apesar disso, me parece que nunca é demais falarmos de novo e de novo e de novo sobre ele. Porque nenhuma compreensão meramente de palavras ou intelectual será suficiente para a nossa compreensão desse assunto. Nós estamos precisando de uma visão direta. Primeiro, antes de tudo, qual é a diferença entre entender um assunto e ter, de fato, a compreensão sobre ele? Até parece que entendimento e compreensão são sinônimos. Na verdade, não são. O entendimento, ele é verbal, ele é intelectual. Ele pode até ter um elemento emocional dentro dele. Mas nenhum entendimento abarca a verdade da compreensão. A compreensão já é algo diferente. A compreensão é a visão direta, sem a intermediação do intelecto. Nós não precisamos do intelecto bem organizado, ou seja, com sua lógica, palavras, símbolos, imagens, para a compreensão. Aqui, esses assuntos tratados aqui no canal, tratados com você nesses encontros, é algo que exige de nós compreensão. E por que a compreensão é diferente? A compreensão é diferente porque nós não ficamos mais em apenas um aspecto. Em geral, no aspecto intelectual, no aspecto das palavras. Abarca a totalidade do seu ser, a questão da compreensão. Você, por exemplo, pode compreender o que significa fazer bolos. Eu sempre volto a essa ilustração, porque é muito básica e de fácil compreensão. Você pode compreender como fazer pudim, bolos, pães. E essa compreensão, ela é direta. Você teria um trabalho enorme para ensinar alguém esse assunto como você conhece. Porque não é algo tão fácil de transmitir em palavras. A compreensão requer muito mais do que uma receita. Assim, você tem uma receita de como fazer bolo, de como fazer pudim, de como fazer pão. A receita é o entendimento do que se faz necessário para o pudim, para o pão, para o bolo. Já a compreensão é a visão direta, é aquilo que não se comunica com palavras, é o resultado de um experimentar direto. Isso é compreensão. Assim, aquele que sabe não é aquele que apenas entende, é aquele que de fato compreende o assunto. Aqui juntos, nós estamos com você explorando a ciência do despertar da consciência, do florescer do seu estado divino, do seu estado real, do seu verdadeiro estado de ser. Isso requer a presença da compreensão.
E um dos assuntos que nós temos abordado aqui é a questão do pensamento. A verdade sobre o pensamento. Nós podemos colocar aqui com palavras diversos aspectos dessa questão, da pergunta: o que é o pensamento? Mas a compreensão disso requer que você se aproxime do pensamento para observar como ele acontece dentro de você. A base é verbal, mas a compreensão é vivencial. Assim, o que é o pensamento? Toda lembrança que você tem, toda recordação, toda memória, o que quer que surja na tela da sua mente, com palavras, com símbolos, com imagens, é a presença do pensamento. Então parece que de uma forma simples, você compreende o pensamento, mas de fato você não compreende o pensamento, porque se compreendesse o pensamento, estaria livre das aflições envolvidas com a presença do pensamento. Você tem, por exemplo, ansiedade, você tem preocupações, você tem medo, você sente raiva das pessoas. Você tem momentos em que você não consegue dormir direito. Você tem um movimento interno de pensamentos que você não controla, embora tente controlar. Você tem pensamentos indesejáveis dentro de você. Todos esses estados e muitos outros estados, todos que envolvem a sofrimento psíquico, a sofrimento humano, é algo presente em nós, em razão da presença do pensamento. Então aqui temos, na prática, a verdade de que a mera teoria ou o conceito que temos não funciona. Você pode ter estudado psicologia, ter lido muitos livros a respeito do funcionamento da mente e das desordens ligadas a esta consciência. E, no entanto, continuar como alguém, se vendo como uma pessoa no contexto da vida, tendo problemas. Problemas de ordem emocionais, mentais, psicológicas. A condição interna desta consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência do ego, a verdade da compreensão disso requer esse olhar vivencial de como a mente acontece, de como ela ocorre, de como ela se processa em cada um de nós. Nenhuma teoria será suficiente. É por isso que nós estamos aqui trabalhando com você e trazendo, através das palavras, mas esperando que você vá além das palavras, e colocando com palavras e aguardando que você trabalhe diretamente isso e compreenda, além das palavras, o que está sendo colocado aqui. E tudo que nós colocamos aqui é para esse florescer divino, é para esse despertar espiritual, é para essa ciência, que é a ciência de Deus, que é a ciência do seu ser. Assim, voltando à questão do pensamento,
Observe o pensamento em você. Observe suas reações. As lembranças surgem em razão de experiências passadas. Todo pensamento em você é a presença de algo que o cérebro reconhece, porque é parte da memória que ele tem, da memória que ele traz. Há uma diferença entre a presença do pensamento em você e a verdade sobre o que é o pensar aqui em cada um de nós. O pensar é algo diferente do que é o pensamento. Nós fomos educados na vida, ensinados na vida, dentro de um comportamento que é o comportamento comum a todos que nos cercam, a responder a partir do pensamento. Então, nos deram um modelo de comportamento de pensamento, de ação a partir do pensamento, de falar a partir do pensamento, de sentir a partir do pensamento, de se mover na vida a partir do pensamento. Mas não nos ensinaram a pensar. Nós temos o pensar que se conhece, que é esse modelo conhecido de pensamento que nos foi ensinado. Assim, nos deram o que pensar, mas não nos mostraram como pensar. Como pensar implica em lidar com a ciência do pensamento. Nós não temos essa ciência. E por mais estranho que pareça, tudo que dizemos aqui nesse canal é algo que se torna basicamente simples quando nós temos a ciência de como pensar. Mas enquanto não temos a ciência de como pensar, o que nós recebemos, que é o que pensar, não nos ajuda. Eu vejo as pessoas tendo uma enorme dificuldade de acompanhar essas falas. Não porque sejam falas complexas, difíceis. Na realidade, nós estamos colocando para você aqui aquilo que pode ser observado por cada um de nós. E, portanto, não é basicamente difícil. A dificuldade não reside nas palavras, mas na forma como o nosso cérebro processa pensamentos. Então, nós não estamos familiarizados com a verdade de como pensar. Nós temos estruturas verbais, modelos de pensamento já construído, estabelecido em nós, e com eles nós estamos vivendo. Essas estruturas são estruturas de um cérebro que está condicionado, de um intelecto condicionado, de uma mente condicionada. E aqui nós estamos lhe convidando para a compreensão do pensar. Naturalmente, de um novo agir, de um novo sentir, de uma nova relação com a vida. Uma relação livre do velho condicionamento mental, do velho condicionamento de pensamento. A mente, por exemplo, que nós conhecemos, que o pensamento tem uma ideia sobre ela, que vive dentro desse formato, como ela se apresenta, é uma mente condicionada. A nossa relação, por exemplo, com o pensamento, nesta mente, é a relação
que fazemos com a ideia, com a crença da existência, por exemplo, de um tempo que não existe. O pensamento em nós, a partir desta mente, construiu a noção de um tempo que é o tempo psicológico. Nesse tempo psicológico, você existe como alguém que está aqui como uma pessoa que veio do passado e que está indo para o futuro. O que é na realidade esta pessoa? É uma imagem, uma construção mental, uma construção de pensamento, vivendo como um personagem no tempo. É como se houvesse um filme e o título do filme é O Tempo, e houvesse um personagem central nesse filme. Como em todos os filmes, nós temos a presença do protagonista. O protagonista desse filme, chamado Tempo, é a presença do eu. É esta imagem, a imagem que o pensamento construiu. Assim, a noção da sua vida é a noção de alguém que tem uma história, teve um passado, está vivendo no presente e passando por mudanças e caminhando em direção ao futuro. Logo, esse futuro, assim como esse presente, será parte de uma história do passado. E assim sucessivamente. Essa noção de tempo, ela está criando dentro de cada um de nós, em razão da presença do pensamento, o nosso modelo de vida nesse filme chamado Tempo é um modelo de vida equivocado, errôneo, irreal. Não há verdade na vida do eu. Porque ele não é outra coisa a não ser um personagem criado pelo pensamento, vivendo uma história que é a história de alguém. Esse protagonismo desse personagem, nessa ilusão do tempo, está sustentando problemas. A sua ansiedade, a sua preocupação, o seu desespero em relação ao medo, à culpa, à depressão, tudo isso que envolve a questão da presença do sofrimento em nossas vidas é algo intimamente relacionado à questão do tempo. É parte da história desse personagem. E por que tudo isso está presente em nossas vidas? Porque não sabemos a verdade sobre nós mesmos. Nós estamos nos confundindo com aquilo que o pensamento está nos dizendo. Olhe para você. Você acredita em pensamentos. Se eu lhe disser que há um fantasma morando na sua casa, você irá rir de mim, porque você não acredita em fantasmas. Mas você acredita que é alguém vivendo a história que apenas o pensamento está estabelecendo como sendo real. Não há nenhuma verdade no pensamento, uma vez que o pensamento é um elemento presente em você que vem do passado.
Ele não lida com a vida como ela acontece. Ele lida com uma interpretação do que ele imagina ser a vida. Assim, nós não acreditamos em fantasma, não acreditamos em Papai Noel, não acreditamos na Branca de Neve, não acreditamos na Cinderela, não acreditamos que Mickey Mouse seja um personagem real, ele é um personagem da Disney. Essa é a nossa crença. Nós não acreditamos em contos de fadas, mas acreditamos no pensamento. Quando você está triste, com raiva, deprimido, ansioso, preocupado, carregado de medo, você acredita em pensamentos. Porque tudo isso e todos os diversos quadros de sofrimento psíquico estão presentes em nós em razão da presença do pensamento. Fulano não gosta de mim. Eu amo A, mas detesto B e não quero saber do C. Assim, eu tenho amigos, eu tenho inimigos, eu sou feliz ou eu não sou feliz. Eu preciso encontrar a felicidade, eu preciso encontrar o amor, eu preciso encontrar a paz. Tudo isso são histórias criadas pelo pensamento, colocadas dentro de nós nesse tempo psicológico, passado, presente e futuro. É no futuro que eu serei feliz. Eu não sou feliz hoje em razão do passado. Assim nós estamos vivendo, explicando, justificando e estamos nos posicionando na vida, nesta particular vida, a partir do modelo do pensamento. Então, repare, nós não sabemos o que é o pensamento. Porque se soubéssemos a verdade do pensamento, já estaríamos livres do modelo do pensamento. Nós temos dois tipos de pensamento. Um pensamento que lida com assuntos práticos, que lida com os fatos da vida. Conhecimento técnico de uma profissão. O conhecimento da medicina, a compreensão de como ler uma partitura musical, de como escrever uma carta, as regras de pontuação da gramática, da língua inglesa, da língua portuguesa, da língua alemã, a compreensão de assuntos profissionais, técnicos. Aqui nós temos a presença do pensamento, tornando possível a construção de uma aeronave, o desenho para um novo carro para o próximo ano. Nesse nível, o pensamento é funcional, ele é prático. Então, esse nível de pensamento nós compreendemos. O seu nome é um pensamento, o seu endereço é um pensamento. Então, há dois níveis de pensamento. O pensamento prático, que lida com fatos, com objetivos simples na vida. E o outro nível é o nível de pensamento psicológico, o modelo do pensamento da memória. O modelo psicológico do tempo, esse tempo psicológico, ele lida basicamente com essa qualidade de pensamento,
que é o pensamento psicológico. E nós estamos vivendo nesse pensamento. Esse modelo do eu, do ego, desta pessoa, veja, como pessoa, você é uma crença, uma imagem, uma construção do pensamento. Qual é a verdade sobre você? Qualquer coisa que você tenha a dizer, fora o seu nome, e a história de memória que você tem sobre esse corpo e essa mente, quando você coloca uma identidade presente nessa história, nesta memória, você coloca uma autoimagem, uma imagem construída pelo pensamento. É aqui que está esse personagem, que está vivendo nesse tempo, no tempo psicológico, onde ele terá paz, onde ele será feliz, onde ele não é amado, onde ele não tem amigos, onde ele tem inimigos. Esta é a presença do eu, do ego, nesse padrão, nesse modelo de pensamento psicológico. Podemos eliminar das nossas vidas o pensamento. Aqui eu me refiro a esse padrão de pensamento. Ele é disfuncional, ele está criando desordem, ele está criando problema. Ele vive sustentando em nós a presença do ego, a presença desta separação entre eu e a vida, eu e o outro, eu e sentimentos, eu e pensamentos, eu e emoções, eu e sensações. Nesta divisão está presente o conflito, está presente o sofrimento. É aqui que está presente o sentido de separação. Esse sentido de separação presente em você é a presença desse você, desse mim, desse eu, desse ego e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro, entre você e o amor, e a felicidade, e a liberdade, e a paz. É assim que estamos vivendo, nesta psicológica condição, que é a condição desta ego-identidade. Nós estamos vivendo dentro desse princípio de pensamento psicológico. É o que nós temos chamado aqui de memória psicológica. Essa memória psicológica é o elemento em nós que sustenta esse padrão de tempo mental, de pensamento psicológico. Podemos descobrir a vida livre do eu, livre do ego, e, portanto, livre desta memória psicológica. É quando nos deparamos com a realidade divina, com a realidade de Deus. Então, estamos diante de um novo olhar para esse momento, a partir de uma consciência nova. Essa é a verdade da real consciência. Então, repare, a consciência que nós conhecemos é a consciência que vive nesta memória psicológica, nesse pensamento psicológico. Uma aproximação da realidade do seu ser é a visão desta real consciência, onde não estamos mais presos a esse velho modelo, que é o modelo do pensamento. Podemos, na vida, assumir esta ciência, a ciência da verdade deste ser, desta real consciência, lidar com o pensamento de uma forma livre, inteligente, sem esse padrão de pensamento psicológico, de memória psicológica, de vida centrada no eu, no ego. É o que estamos trabalhando aqui com você.
Alguns chamam a vida, a partir desta visão de iluminação espiritual, ou o despertar da consciência. Aqui se refere a esta divina consciência, a esta real consciência. É isso que nós estamos com você aqui aprofundando nesses encontros. Aqui estamos dizendo para você a vida em sua beleza, em sua graça, em sua verdade. Nela não há sofrimento, contradições, conflito, desordem. Aquilo que está presente é a presença da verdade divina, é a presença da realidade de Deus. Esta é a verdade do seu ser. Esta é a sua real e verdadeira consciência. Aqui nesses encontros, nos finais de semana, nós estamos trabalhando isso com você. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta autoobservação é somente esse observar? Então, qual é a verdade sobre se autoobservar? É olhar a partir desse instrumento que é a mente. Apenas quando a mente permanece sem se envolver, há esse espaço novo, que é o espaço da observação.